Agora chegou aquele momento que a gente vai bater uma bolinha com Josi Freitas, camisa 8. Josi Freitas, já aqui comigo. Bom dia para você, minha amiga. Miguel, bom dia. Bom dia para os torcedores do Lion, para os torcedores do Vozão, do Tubarão da Barra, Raposa Metropolitana, para todas as raposas, para todo mundo. Para todo mundo. Final de semana tem muito confronto aí pelas equipes cearenses, mas eu queria começar falando sobre o Ceará, porque vai jogar no sábado contra a equipe do Grêmio, depois dessa eliminação para a equipe do Bahia pela Copa do Nordeste, vai jogar contra a equipe do Grêmio sábado, tá fora de casa lá em Porto Alegre, tem um jogo difícil aí, mas tem reforços dentro da equipe, né? Se contra o Bahia não pode contar com alguns jogadores, agora vai poder, tá? Marcos Vitor, Matheus Bahia, Zanocelo também, que foi contratado ultimamente, Rodriguinho e Paulo Baia, que também foi uma contratação das últimas semanas, vão poder estar aí presentes nessa relação do técnico Léo Condé, então a gente espera aí que venham esses jogadores, mas o torcedor ainda está na espera, na verdade, do Vina, tá? Ele foi regularizado, já está no bid, mas Léo Condé, o técnico, falou que está aprimorando ainda a parte física, então provavelmente ele só vai estrear contra o Juventude lá no final do mês. E a gente vai trazer detalhes também sobre o Lion. E não tá fácil não, Rapaz, viu? eu fiquei sabendo que o Big Fone tocou lá, né? Parece que todo dia tem uma notícia pior, viu, para o torcedor. E aí, dessa vez, ontem, na verdade, o Renato Paiva, técnico da equipe do Fortaleza, veio a público, colocou nas redes sociais do clube aí a dispensa de alguns jogadores. E aí eu queria mostrar para vocês o que foi que ele falou, o porquê dessa dispensa dos jogadores. Tem uma sonora dele explicando um pouquinho. Decidimos tomar medidas, já estávamos a contratar jogadores. Para nós, o elenco precisava de ser reforçado em algumas posições. Com a chegada desses jogadores e a diminuição de competições, visto que já só temos uma competição, decidimos também emagrecer o elenco. É um emagrecimento que tem a ver com as minhas decisões técnico-táticas. A chegada destes jogadores implica um alargar muito grande do número de jogadores, vai prejudicar a minha forma de treinar, vai prejudicar a preparação da equipa para os jogos que aí vêm. Eu preciso ter menos jogadores, mas aqueles jogadores que eu entendo que são importantes para a nossa forma de jogar, para aquilo que o clube precisa agora. Quero deixar bem claro, para dentro e para o exterior, que estes jogadores que vão sair, que não entram nas minhas contas, não são os culpados da situação em que o Fortaleza está. Culpados somos todos, porque a situação arrasta-se há muito tempo. Eu cheguei, estou aqui há um mês e também já tenho culpas, porque já tomei decisões. Uns que têm mais culpas que outros, como é óbvio, mas eu não queria que passasse para o exterior que é um castigo e que estes jogadores que saem ou que não vão entrar nas minhas contas são os culpados da situação do Fortaleza. Não. São jogadores, repito, para os quais eu olho e não vejo opções de jogar. Então tenho que ter a honestidade de lhes dizer que devem procurar, são bons profissionais, devem procurar opções em outras realidades, em outros clubes, porque aqui comigo não vão jogar tanto. E ficarem no clube só a treinar não ajuda. Nem nos ajuda a nós, nem ajuda a eles. Onde é que eu tenho que assinar, hein? Para concordar? Gostou? Gostei. Só que, assim, um dos jogadores que ele afastou foi o Davidson. Só que eu vou pedir perdão aqui ao Renato Paiva, porque a gente sabe muito da experiência dele, mas o Davidson, que foi afastado, não faz mais parte da equipe do Fortaleza, era o jogador que era utilizado em todos os jogos com o Renato Paiva. Ele entrou como titular, tanto que ele pegou o lugar do Lucero. Sim. Então, eu acho que não faz muito sentido ele chegar e falar que não conta mais com esses jogadores, que não faz mais sentido para ele, sendo o Davidson, sendo que todos os jogos que o Renato Paiva estava à frente da equipe do Fortaleza, o Davidson era titular. Tem até retrato dos dois juntos. Os dois felizes da vida. Então, eu acho que não foi só a mão do Renato Paiva de afastar esses jogadores, com certeza teve a diretoria por trás, mas aí, querendo ou não, tem que colocar alguém para dar o nome, né? E aí eu acho que foi o Renato Paiva. Mas além do Davidson, outros jogadores também saíram, tá? Zé Wellison, tem Rian, que vai, na verdade, está tendo aquela questão sobre um acordo de empréstimo para a equipe do Cruzeiro. Outros jogadores também, Martins também vai, Magrão, que chegou em 2025, Rodrigo Santos também chegou em 2025. Então fica essa dúvida, o porquê, né? Contrato em 2025, já sai no mesmo ano.
o porquê dessa saída, né? A gente vai ter um elenco mais enxuto da equipe do Fortaleza, mas que pelo menos o torcedor pode achar, ou pelo menos que o Renato Paiva, um time mais concentrado e que queira mudar essa situação da equipe do Fortaleza. A gente continua falando sobre o Lion. Tem muito assunto sobre o Lion, porque Bruno Pacheco, jogador da equipe do Fortaleza, nos últimos dias vinha sendo muito bombardeado, boatos, na verdade, que quando o Vina chegou no Ceará, ele estava presente na festa de volta do Vina. Ixi, rivalidade Que só ele em também campo. já jogou É. na equipe do Ceará, é amigo do Vina, e aí ele veio a público e nas redes sociais também explicar a sua ação, dizer que não estava nessa festa, não encontrou e não saiu para nenhuma festa nesse momento que o Fortaleza está enfrentando dentro da temporada, né? Vale ressaltar que o Bruno Pacheco já jogou na equipe do Ceará, é um grande amigo do Vina, mas aí ele veio nas redes sociais explicar que não esteve em nenhuma festa com o Vina e nesses últimos dias, tá? E lembrando, Fortaleza tem um jogo importantíssimo nesse final de semana na Arena Castelão contra a equipe do Mirassol, tá? O jogo acontece às 6h30 e a gente fica na expectativa, na torcida, para que o Fortaleza consiga reverter esse resultado, viu, Miguel? E o Mirassol tá na... Tá na parte bem, de viu? cima da tabela, é o Tá bem sexto na colocado, a grande surpresa dentro da competição e com bem menos investimento aí se a gente comparar com a equipe do Fortaleza, O viu? professor Vojvoda já tem um novo destino? Tem, não foi anunciado oficialmente, mas Vojvoda tem um time novo aí para comandar, que é a equipe do Santos, tá? O Vojvoda agora vai comandar o Neymar, viu? Ixi. Rapaz, será Se que o ele Neymar vai... não cair direto. Vixe Maria! Mas 15º colocado, né, o Santos? tá brigando nessa parte de baixo também aí, tá? Esse grande imbróglio, principalmente depois da goleada contra a equipe do Vasco, tá? 6x0. Tu 6 chama a aquilo de 0. goleada? Vergonha, Eu chamo de humilhação. humilhação. Exato, pior, viu? Porque contra o Vasco levar um 6x0 é complicado. E aí a gente está exatamente nesse momento de ajustes burocráticos, confirmar a expectativa que ele chegue até o final de semana e tenha essa oficialização pelo próprio clube, mas o que dizem que a contratação, ele chega à equipe do Santos para ficar até final de 2026 e tentar colocar o Santos também na parte de cima da tabela. Agora passa a ser um alvinegro. Trocou as verdade, trocou as cores.